E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando como fazer uma arte em estilo Synthwave utilizando o GIMP e algumas ferramentas que esse programa tem. Vamos lá? Bom, no caso que vocês estão vendo aqui na tela é um exemplo que eu já havia feito de uma imagem nesse estilo artístico. Porém, nesse vídeo a gente vai estar fazendo uma do zero justamente para eu estar mostrando o passo a passo do que precisa ser feito. No caso aqui eu vou estar criando um novo documento. E usando uma resolução, vamos ver aqui. É bom que o GIMP tem várias configurações pré-definidas, né? É claro que você pode estar utilizando outra resolução, mas eu vou estar utilizando essa porque normalmente é a mais comum. É bom lembrar de deixar a resolução com um número um pouco maior, no caso 300 é um número bem interessante. E vamos criar um novo documento. No caso o GIMP ele tem vários atalhos e várias coisas que a gente pode estar utilizando a nosso favor. Então se você vir aqui e apertar o barra, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é criar algumas guias para a gente estar utilizando. No caso eu vou estar vindo aqui nas ações do GIMP e procurando a opção de guia por porcentagem. Normalmente vai aparecer desse jeito para você. Aqui no caso eu vou criar as guias padrões, né? Uma guia horizontal e outra guia vertical. Porém aqui no caso eu vou criar mais duas guias verticais, uma em 25% e outra em 75%. Mais pra frente eu já vou estar explicando como vai funcionar esse esquema, né? Mas basicamente essas são as guias que a gente vai estar começando. Bom, no caso aqui em relação a essa estética, Synthwave, retrofuturista e tudo mais, já tem algumas imagens, já tem alguns esquemas de cores que já são específicos, né? No caso aqui eu já havia separado algumas cores que a gente vai utilizar e eu vou estar colocando na descrição do vídeo e também no vídeo em si os códigos de cores para você estar utilizando no seu projeto também. Bom, no caso aqui eu vou começar com esse tom mais roxo aqui. A gente vai criar uma camada nova. E eu vou selecionar essa parte daqui de baixo, utilizando a ferramenta de seleção, e preencher isso com esse tom de roxo, certo? A próxima camada a gente vai estar colocando abaixo dessa. E no caso eu posso estar utilizando, que nem eu mostrei aqui nesse outro caso, a gente vai estar usando muito essa questão das misturas de cores e tudo mais. Vão ser ir testando as cores que você achar que ficam melhores na sua composição, beleza? Bom, então aqui a gente vai criar colocar uma outra camada com uma cor mais escura atrás. Bom, então agora a gente vai estar fazendo uma das partes que eu considero a mais importante nessa questão do cenário, do fundo, que é justamente aquele grid que faz uma distorção em perspectiva. Bom, no caso agora a gente pode criar o nosso grid. E para fazer isso, eu vou estar primeiro criando um grupo de camadas aqui para estar fazendo esse efeito. E nesse grupo de camadas eu coloco o efeito de atravessar. No caso, esses efeitos que são criados por filtros de renderização, eles sempre são criados na camada que você tem selecionada. Então é sempre bom lembrar de estar usando isso em uma camada que não tenha nada, uma camada nova. Aqui a gente pode estar vindo aqui em filtros, em renderizar, em textura e grade legado. Aqui ele vai estar abrindo uma janela para a gente, mostrando algumas opções. No caso aqui, esse espaçamento que ele tem por padrão, talvez seja um pouco, seja muito pequeno. Então, posso estar vindo aqui e diminuindo, vou colocar quer dizer, na verdade eu vou estar aumentando, né? E colocando, vamos dizer um 25, acho que já deve ser um tamanho bom. Bom, a gente pode estar até tentando de novo aqui, isso aqui realmente acaba dependendo muito do que você acha que fica mais interessante no seu caso. Acho que uns 50 de espaçamento já deve estar bom o suficiente, certo? Então aqui a gente vai estar utilizando aquelas guias que a gente criou mais cedo no documento, e eu posso estar vindo aqui nas ferramentas de transformação e selecionando a transformação unificada, selecionando a imagem, e aqui a gente vai estar puxando esses pontos aqui para essas guias que a gente criou.
E antes de aplicar essas transformações, a gente pode vir Ctrl, né, para a gente estar transformando elas seguindo o eixo. E eu vou estar apertando OK para aplicar as nossas transformações. Bom, aqui a gente vê que a gente já tem um grid, né? E basicamente eu vou estar ajustando ele aqui aquela outra guia que a gente havia colocado. No caso aqui a gente pode estar utilizando um efeito para fazer dar um contraste maior nesse grid. Então eu posso vir aqui, duplicar a imagem e selecionar o conteúdo da imagem e aplicar uma outra cor. E aqui no caso a gente pode vir aqui no modo, né, da camada e ir testando. Normalmente colocar um multiplicar aqui. E sempre bom lembrar de colocar a camada como um grupo de camadas para atravessar, então os efeitos não vão estar aparecendo direito. Aqui no caso a gente pode estar fazendo um efeito de simplesmente estar mexendo um pouco nas camadas assim, né? Você vê que ele já cria um contraste legal pra gente. No caso eu posso estar até fazendo um efeito de neon, onde ele está dando um desfoque, né? Então a gente pode vir aqui, duplicar essa camada de novo. E no caso, o que eu vou estar fazendo? Selecionando toda a camada e utilizando a opção de aumentar, crescer a seleção. E aqui eu posso colocar acho que uns 4 pixels, tá bom o suficiente. E com isso eu vou estar basicamente aplicando a cor de novo. Você vê que ele vai ficar que ele vai ficar com as linhas mais grossas. Porém, a gente vai estar mexendo... Isso realmente vai depender de cada qual estilo que vai precisar, mas a gente pode usar algum desses efeitos de sobreposição para dar um brilho a mais, como se fosse uma espécie de luz. Nesse caso, a gente pode estar utilizando também um desfoque, né? Dessa camada, justamente para ele dar para ele continuar usando esse efeito, né? Para criar esse efeito junto da outra camada que a gente usou com sobreposição. Então aqui a gente pode ir ajustando, né? Eu estou utilizando as setas do teclado aqui. E acho que tá bom o suficiente, né? Depois, mais para frente no vídeo, a gente vai estar usando um pouco essa questão de gradientes e tudo mais. Porém, nesse caso, o grid já está bom o suficiente para esse exemplo que eu estou fazendo. Então, no caso, o que a gente vai estar aqui fazendo também? A gente pode estar até aumentando um pouco mais essa perspectiva, né? Eu posso vir aqui utilizar a criação aqui de novo. E dar vamos dizer que eu vou aumentar um pouco mais e deixar ele um pouco mais vertical, assim. Você pode ir testando, mudando, ver o que é melhor para você. Então, assim realmente ficou um pouco mais interessante. Então aqui eu posso estar, para fazer o efeito, a gente tem o grid embaixo e também pode colocar um grid em cima, né? No caso aqui a gente pode estar duplicando aquela camada original que a gente criou aqui. Eu vou colocar ela aqui para cima. Seleciona a ferramenta de espelhar, né? E espelha ela para o lado contrário. Aqui eu posso estar usando uma máscara, né? Justamente para fazer um efeito, né? Para colocar um efeito mais interessante. Então eu vou adicionar uma máscara aqui e fazer um efeito utilizando um gradiente. A gente pode vir e colocar um gradiente linear de uma forma que ele fique com esse efeito como se estivesse aparecendo do outro lado, né? Como se estivesse em um plano diferente do que a gente colocou o outro grid. Então, vou fazer uns ajustes aqui. E aqui a gente pode também estar mexendo um pouco com as camadas, né? E ver qual algum efeito que fica interessante para adicionar algum contraste nessa imagem. Aqui eu coloquei um valor, por exemplo, esse de valor HSV, ou então você pode ir testando alguns outros efeitos, né? O GIMP ele tem alguns efeitos diferentes do Photoshop, então aí vai acabar dependendo mais do que você vai querer testar, achar mais interessante, vai depender de cada um. E bom, aqui no caso
O que está faltando um pouco para a gente é fazer esse sol aqui com essa espécie desse sol meio abstrato com essas linhas aqui. Então, para a gente fazer isso, vamos criar um outro grupo de camadas, né? E colocar, vamos criar aqui o sol. Para isso a gente vai estar utilizando, dentro dessas cores aqui, vamos colocar um amarelo. E utilizar a ferramenta de seleção elíptica. Aqui eu vou estar fazendo, vamos deixar ele assim. Assim mais ou menos o tamanho tá bom. E vou vir aqui preencher essa seleção. Ok, e aqui justamente é uma parte que é um pouco mais interessante para a gente estar utilizando outro recurso que basicamente só o GIMP tem, né? E que eu vou estar mostrando agora. Então a gente vai aqui criar uma nova camada e eu vou estar usando a ferramenta de seleção normal agora, né? Para criar um retângulo, pode ser um retângulo de uma largura qualquer. Eu posso vir aqui e criar ele aqui. Nesse caso eu quero apenas deixar a camada com o objeto selecionado, né? Você vê que o GIMP ele basicamente criou uma camada com o tamanho da tela que a gente está trabalhando. Então a gente pode vir aqui em camada e cortar para o conteúdo. Você vai ver que ele vai estar selecionando só o que a gente realmente tem de informação na camada, e com isso fica mais fácil de centralizar o objeto. Então a gente já tem aqui uma barrinha simples, né? E eu posso estar vindo aqui com, justamente procurando as ações, a gente pode estar vindo aqui procurando a transformação recursiva. Esse efeito é um efeito bem interessante do GIMP, né? Então ele abre um diálogo para a gente de uma transformação de imagem, como aquele que a gente acabou de fazer, porém ele aplica uma transformação no qual ele duplica o objeto recursivamente, como o próprio nome diz. Então aqui eu posso estar fazendo, acho que colocar umas 4 iterações, a gente vai ter um efeito bem interessante, de que a gente pode estar, além de só mexendo aqui e alterando o número de objetos, a gente pode estar utilizando também um pouco do tamanho dele, né? Do tamanho do objeto, e você vai ver que ele vai também alterar. A gente pode estar mexendo com a questão do tamanho do objeto, e você vai ver que ele vai dar esse efeito de diminuir e aumentar. Então aqui eu posso até estar aumentando um pouco essas iterações, né? E assim deve estar bom o suficiente para esse exemplo. Então, apertando OK, ele vai aplicar essas transformações. Posso até estar colocando uma cor, você vai ver que ele está só simplesmente os objetos selecionados aqui. Então, o que a gente vai fazer com isso? Eu vou selecionar isso aqui, eu posso até tirar a visibilidade dessa camada. Eu vou selecionar o sol, né, que a gente criou anteriormente aqui, e adicionar uma máscara de seleção. E vamos inverter essa máscara. Então, ele vai só tirar a seleção. Ele cria esse efeito com essas riscas, né, utilizando a transformação recursiva. Ok, você vai ver que está começando a tomar uma forma, né, mais ou menos do jeito que eu havia criado a outra imagem de exemplo no começo do vídeo. E basicamente a ideia é essa. No caso aqui eu vou estar continuando mexendo com essa parte da imagem, mas acaba sendo mais agora uma questão de você estar mexendo com gradientes. Vou dar um exemplo aqui no caso do sol, né? A gente tem um tom mais alaranjado aqui. Bom, no caso a gente pode estar usando um pouco essa questão de gradientes, né? Então aqui eu selecionei esse rosa, magenta, né? Porque justamente a gente pode estar fazendo um efeito para fazer um efeito de degradê. No caso eu estou utilizando ele na própria camada mesmo, que foi utilizado para fazer a forma, mas quando você for utilizar no seu projeto, é melhor utilizar isso em outra camada para evitar caso você queira alterar, você não ter que refazer tudo de novo. Então aqui eu tenho um efeito simples, né, com um gradiente. E a gente pode estar colocando outros gradientes também na imagem, principalmente nessa parte aqui do grid. Então, e realmente isso aí vai mais do que você pode fazer de testes, né? Então aqui eu posso selecionar essa parte aqui de baixo e a gente pode ir testando alguns efeitos para estar aplicando aqui, principalmente usando esses gradientes lineares ou gradientes radiais. Por exemplo, eu vou colocar um efeito de gradiente aqui, você vê que ele dá um efeito bem interessante aqui pra gente.
Então, tem certas coisas que a gente vai testando, né, e vendo o que fica mais legal dependendo da situação. Então aqui, como você viu, deu uma mexida com gradientes e justamente essa é uma coisa bem interessante para você estar trabalhando com esse tipo de arte, né? E no caso do GIMP é bem interessante porque a gente está utilizando ferramentas que são específicas desse programa para atingir esse resultado aqui. Então é isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa um joinha aí, não esqueça de se inscrever. Valeu e até mais!